Então, para iniciar, eu fiz uma colinha aqui. Eu vou pedir para todo mundo se apresentar. Pode ser? Estamos em poucos, né? Então, para quem não me conhece, meu nome... Eu sou o Dori, sou vereador aqui em 2º mandato. Vamos para a direita, Lê? Bom, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, fico feliz, né, de estar participando de uma roda de conversa tão importante e que realmente o que iniciou, que todos contribuam, tanto o executivo como nós enquanto legislativo. Eu sou a vereadora Leila, primeiro mandato pelo PSB, e a comunidade que está aqui presente. Eu fico feliz de discutir, ouvir e poder contribuir. Isso que é o mais importante. Então, para iniciar, eu fiz uma... Alô? Bom, meu nome é Roberta, eu sou a mãe do Caio, né? Ele tem diabetes, vai fazer 1 ano e meio que a gente descobriu. Ele tem 13 anos e estou aí nessa correria para tentar melhorar a vida dele. Oi, eu sou a Jane, mãe da Júlia Albano, diagnosticada há 2 anos com diabetes tipo 1. Eu sou a Alexandra, mãe do Pedro Henrique, tem 11 anos, foi diagnosticado já faz 2 anos. Aproveitando para agradecer a mãe da Júlia, que foi ela que começou, junto com vocês todos. E eu sei que muitos pais não puderam estar aqui hoje, mas eu sei que cada um deles é muito grato, porque o alívio que isso daí trouxe na vida dos nossos filhos não tem comparação. Foi aquele acalento que todas nós precisávamos, porque só quem tem um filho diabético sabe o que a gente enfrenta e o que a gente passa. Boa tarde, meu nome é Luiz Henrique, sou pai do Pedro Henrique. Agradeço a todos, agradeço ao senhor aí que está na frente aí do Legislativo aí ajudando a gente, Executivo aí que está junto. É Leila? A Gerane, que a guerreira aí que está lutando nisso daí. Vamos lutar, meu parceiro, vamos lutar. Você está aí, ó, força aí, Deus vai te abençoar muito aí e você vai chegar lá no SUS com esse projeto aí, ó, e vai ser um projeto poderoso aí, viu? Deus abençoe. Eu sou a Lindsay, mãe da Keren Cristina. Ela tem 11 anos e já tem 4 anos de diagnóstico. Antes de passar para a Fabiana, Renata, a gente agradece muito a presença de vocês, representando o secretário Rafael, de Saúde, ao prefeito Aladim também, por toda a força, por ter acreditado desde o início, tá? A gente agradece muito e é junto, tá? Fique à vontade, a gente vai ficar feliz de ouvir vocês dois. Boa tarde a todos, meu nome é Fabiana. Eu estou como diretora de ações em saúde no município de Mariporã. Sou enfermeira de formação. Vim aqui hoje representando o secretário, ele ainda não chegou realmente, saiu bem tarde de lá, ainda está na estrada e no trânsito, acabei de falar aqui com ele. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa, escutar do Legislativo que ele tem a intenção de levar isso para o federal é muito importante. Porque hoje a gente tem aí um tipo de tratamento para os diabéticos, né, que vocês conhecem, que é o teste capilar, que é das fitas reagentes. Então, acho que esse movimento ele é importante, acho que para todos os usuários do SUS, né? Então, acho que essa semente aqui plantada, ver ela chegando até a lei federal, eu acho que é um marketing, uma coisa muito grande que envolve todas as crianças aí que possam ser beneficiadas, né? Então, acho que a fala do Dori contemplou muito bem. A gente levar isso, começar dessa semente, porque realmente na região é o primeiro que tem esse projeto na região. Então, acho que implantar e esse projeto ele dá crescimento e levar ele na federal. Acho que isso é uma coisa aí honrosa e espero ver esse projeto lá. Boa tarde, eu sou a Renata, farmacêutica. Sou a coordenadora atualmente e eu que acabo fazendo muitas vezes a ponte entre os pais e o laboratório quando dá algum problema, os pais e as outras farmácias quando precisa fazer uma troca ou alguma coisa que dá problema. É normalmente comigo que vocês falam.
Boa tarde, meu nome é Ruth, eu estou vereadora no lugar do Valdeci, que ele foi para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Eu acho super importante essa roda de conversa e garanto que os pais que têm os filhos ou até mesmo alguém da família com diabetes estão sendo muito bem representados, tá? Parabéns por essa ação. Estamos aí para a gente estar juntos conversando e mais tentando ajudar de toda qualquer forma, tá bom? Obrigado, pessoal, a todos, né? Então, assim, a gente já, nessa primeira rodada, a gente cumpriu 3 etapas da pauta, que é a apresentação, o agradecimento que a gente, em nome de vocês, faz para todo o executivo que está envolvido. E, assim, para algumas falas, eu vou começar, tá? Algumas impressões que eu tenho, lembrando que eu não tenho nenhum familiar diabético tipo 1, né? Eu descobri que eu sou pré-diabético tipo 2, eu preciso cuidar, né? Preciso começar a caminhar, melhorar minha alimentação, aquela coisa toda. Mas, enfim, conversando com pais e responsáveis, eu vou aprendendo a cada dia um pouquinho, né? Como eu estava falando, e me interessa também saber se tem algum ponto dando errado. Por exemplo, eu convidei a Dona Rosa para estar conosco hoje. A Dona Rosa é de Terra Preta, ela é uma leoa, a filha dela, em relação ao neto, sabe? E tiveram um problema que, a princípio, precisa identificar que problema foi, se foi o aparelho, se foi o sensor, o que aconteceu, se é um caso diferente dos demais. Porque me interessa saber, assim, a gente quer que dê certo e que seja bom para todos. Se isso, por qualquer motivo, a gente descobrir que não é bom, que não traz saúde, que não traz bem-estar, uma vida boa, é uma política pública. Se tivermos errado, a gente também tem que levantar e falar, pessoal, nós estamos errados. A gente tem que repensar. Eu, obviamente, que foi o único caso que chegou, pelo menos até mim, sobre essa questão. Sei que ela deixou o aparelho com a Renata, até pedi para ela ver com a Renata, separa certinho. É bom identificar o que deu errado. É o aparelho? Isso para nós ajuda bastante. Era um aparelho, ok, é uma máquina, pode ter erro, e leva uma pauta já, né? Em relação a vocês que têm aparelhos, qual que é, por exemplo, é uma coisa que depois eu vou escrever, tá, Renata, assim, para vocês, assim, sobre, é feita manutenção, como que funciona? Pois não. Tá ali. Não, dizer. Para cima tudo. Na verdade, pelo jeito, não foi só o aparelho, porque a gente conversou, eu entrei em contato com o laboratório, foi falado que realmente não existe a manutenção do aparelho, porque quando ele começa a dar erro, é igual o glicosímetro que a gente faz capilar, ele aparece no sensor que ele está dando erro. Por via das dúvidas, como ela estava muito aflita uma coisa e outra, eu fiz a troca do aparelho para ela. Mesmo assim, após a troca do aparelho, continuou dando essa diferença. Ela mandou mensagem, eu pedi para ela ir mandando o acompanhamento para mim. Ela entrou em contato comigo, acho que foi anteontem, e continua dando uma diferença, até pedi para ela considerar o da ponta de dedo. Então, o caso dele tem que ser um caso que tem que ser estudado. Uma das questões que eu falei que tem que ser levada em consideração é que ele não está fazendo, por ele não ter ido mais ao endócrino, ele vai no Hospital das Clínicas, uma coisa e outra, não foi feito o ajuste de insulina dele faz mais de 2 anos. Sim. Isso é uma das coisas. Então para iniciar, ele cresceu, ele começou a ir para a escola, mudou a alimentação. Então, é uma coisa que uma das questões que eu falei é o aparelho. Perfeito, isso é muito... Coisa que tem que ser estudada. Sim. Eu agradeço. Eu gostaria de convidar, caso queira participar dessa roda de conversa, o vereador Rubens, que também está na casa. Tem um lugarzinho separado ali, está escrito Rubens. Eu não queria escrever, eu falei, ele não ia querer, mas já que ele... Tá uma tinta um pouco invisível, mas garanto que está escrito Rubens ali. Pessoal, esse é o vereador Rubens, vereador da casa também. Ele também apoiou em relação ao orçamento, aprovação da lei, em tudo. De forma geral, pessoal, é bom deixar claro que os 13 vereadores aprovaram tudo, estão juntos na luta. Sabe, não é questão do Dori, não, é questão muito maior que Dori, tá? O Dori é só um pedacinho em tudo isso. Uma coisa também, já aproveitando... pessoal, vamos combinar? Quem quiser falar, dá uma levantadinha de mão para mim também não monopolizar a fala. Quem sabe mais, isso é vocês, inclusive, né? Nesse ponto, você vê, o Miguel é um caso, você vê que tudo tem uma evidência porque acontece de bom ou de ruim, né? No caso dele, você vê 2 anos que não tem um ajuste, né? Então a gente vai para uma etapa como é um programa, dos profissionais que devem assistir essas famílias, Renata. Se você ou a Fabiana, fique à vontade, pudesse nos falar que pé que tá. Sabemos que tem a coordenadora Renata, que é farmacêutica, responsável por um pedaço, né? Como que está sendo para vocês a experiência dessa assessoria para os familiares? Como que é isso? Tem mais pessoas que não estão aqui? Eu sei que vocês estão lutando para ter o endócrino, né,
em breve vai ter. Eu acho que até a Marina daqui a pouco pode nos falar, que a gente ligou no RH hoje para dar uma atualizada sobre isso, né? Que é um profissional não só para isso, né? Importante para a cidade. Se vocês quiserem comentar sobre como é a equipe na prática, lá no chão, no dia a dia. Acho que é para cima tudo, Fabiana. Acho que foi. Como a Renata se apresentou, ela faz parte, ela que coordena aí toda a questão diretamente com a empresa e com os familiares. E existe sim essa equipe multi, né, que tem que estar fazendo esse acompanhamento. Né? O Dr. Flávio, ele é à frente também, junto com faz parte dessa equipe multi. A gente está sem o momento a endócrino, que foi feito o chamamento pelo concurso. Até bom depois, se ela conseguir nos posicionar também, eu agradeço para saber do RH se ela conseguiu se apresentar, se realmente já de que pé que está aí, que a gente também está aguardando ansiosamente essa contratação. Tem alguns familiares que eu acho que também é importante isso. A gente precisa também, o município também precisa acompanhar essas crianças, né? Que às vezes elas fazem tratamento fora, mas a gente precisa saber como que está esse tratamento. É importante a gente aqui da equipe multi saber como que está o andamento, que uma criança que está há 2 anos sem... Isso me dá a entender que ele está sem acompanhamento. Né, porque um profissional não fica sem ajustar uma insulina em fase de crescimento por 2 anos. Então, aí já é uma família que a gente precisa aí entrar em discussão com a equipe que acompanha para ver aí o que está acontecendo com esse filho da Dona Rosa. Né? Então, a gente vai estar, chegando o endócrino, a gente vai estar fortalecendo aí, que é essa peça principal para a gente acompanhar um pouco melhor e fazer esse monitoramento, que é essa endócrino. Então, a gente vai ter aí um acompanhamento mais rigoroso. Tá? Então, justamente aí dentro do protocolo que foi revisado agora, recentemente, pelo Dr. Flávio e pela equipe de comissão de farmácia. Perfeito, Fabiana, te agradece. Eu aproveitava o momento, pessoal, aproveitar rapidinho para apresentar um anjo lá no gabinete que eu trabalho, que é a Marina, a gente trabalha junto. E a Marina, ela é altamente discreta, mas é uma pessoa excepcional para 1000 assuntos. Ela é jovem, se prepara para outros desafios políticos, inclusive. Eu torço muito pelo futuro dela. E sobre esse assunto, ela também está muito por dentro. E ela acaba dando faz as ligações com o executivo, com outros atores, com os pais, inclusive. Só para você se apresentar, Marina, rapidinho, e também falar um pouco, que você ligou no RH hoje, para falar sobre o endócrino, né? O Evandro respondeu isso. Oi, boa tarde a todas e a todos presentes. Acho que semana retrasada o Dori fez uma moção de apelo em relação à contratação do médico, né? A saúde já respondeu, chegou ontem a resposta, e eles informaram que estão fazendo o chamamento do processo, né, de 2018. Aí hoje eu conversei com o Evandro lá no RH, e ele disse que amanhã provavelmente já vai sair no Diário Oficial o chamamento desse profissional para eles estarem fazendo a contratação. Então, em breve aí terá o profissional para estar acompanhando o protocolo, tá bom? Fabiana, aproveitando essa deixa do profissional endócrino, a gente sabe que a equipe, né, tem um pouquinho mais de pessoas, quem sabe nutricionista, você poderia comentar quem são os profissionais da equipe que vocês entendem que é necessário para todo o projeto em si? Ou até mesmo, Fabiana, quem sabe, que, se não estiver nesse momento, assim, a construção de vocês, o que vocês imaginam que devam ser essas pessoas que darão toda essa assistência, se for possível? É isso que eu estou perguntando para a Renata, que o protocolo, como eu falei, ele foi revisado, né, pela comissão de farmácia. A gente está aguardando a contratação do endócrino. Eu estou perguntando para ela se aí dentro da pandemia tinha esse acompanhamento. Ela está me falando que não, que por conta da pandemia faltou esse acompanhamento aí dessas famílias, mas a equipe multi que cuida é nutri, psicólogo e o endócrino. Legal, tá? Então são essas 3 pessoas que fazem esse acompanhamento. E é bom até a gente estar nesse diálogo. Aqui o que acontece? Mesmo as famílias tendo acompanhamento fora, a gente vai precisar desse acompanhamento nosso municipal. Tá? Então é só para a gente já conseguir aí... Sim. E você falou uma coisa, Fabiana, que é bem importante, sabe? No campo técnico,
do executivo junto a futuramente o Tribunal de Contas. Tudo que acontece com o dinheiro de uma cidade, pessoal, o prefeito, seus secretários, tem que explicar como gastou, por que gastou, justificar sempre. E esses protocolos, eu faço em Atibaia, por exemplo, né, no caso da Júlia, precisa de também fazer o recorte para Mariporã. Quantas foram assistidas, o quanto foi gasto. E aí, 1 mais 1 é 2, Tribunal de Contas, ok, vamos em frente, está tudo muito bem justificado. Porque lembre-se que é uma inovação também, é uma coisa diferente que Mariporã está fazendo. Eu fico feliz também dessa parte dos profissionais que devem estar envolvidos, né, dessa questão geral. Eu não sei, no campo prático, assim, eu acho que é até questão não sei como vocês pretendem fazer isso executivo, de conectar todos os envolvidos mesmo, sabe, pai? As obrigações dos pais. Eu comentei com eles, não é só o aparelho é um pedaço de algo. Precisa fazer certinho. É nutricionista, é o psicólogo. Se for, o psicólogo é muito importante. A criança está de boa hoje, daqui a pouco a mãe muda toda a vida dela. Muda todo. E a pessoa até se revolta, inclusive, aquela questão toda. Vocês que passaram sabem do que eu estou falando. Então, assim, faz todo sentido isso e o real acompanhamento, sim. Lembre-se, pessoal, a gente está cuidando dos filhos de Mariporã, vamos continuar cuidando nesse assunto, mas a ideia é fortalecer outros filhos do Brasil. São Paulo e Brasil. E provar a teoria na prática é bem interessante, entendeu? Isso também nos leva a um outro patamar de discussão, tá? Porque, com certeza, quando isso for levado a nível Estado e nível federal, vai ter um monte de expert de Harvard questionando. E nada melhor que um experimento prático, né? Recentemente eu fiz uma pós-graduação no Tribunal de Contas. Um dos estudos foi PSF numa região de Nordeste, em relação à questão odontológica com as crianças. E lá deu errado. E lá se explica o porquê deu errado. Tem todo um mecanismo. Porque eles iam fazer uma política pública. E porque deu errado, obviamente que deu errado por falta de participação. Se deu o direito ao cidadão e o cidadão não usou o direito, no caso. E as crianças continuaram com os dentes com problemas, no caso lá do estudo. Mas, enfim, para nós também essa ótica é muito importante que você falou de os pais estarem juntos. Essa conexão, eu não sei se é uma vez por semana, se é uma vez por mês, aquela coisa toda. E, pessoal, alguém quer falar? Porque eu tenho mais algumas questões, mas fiquem à vontade de levantar a mão. Jane, fique à vontade. Eu queria saber se tem planos para um alto custo aqui em Mariporã. Posso responder? É um projeto assim, do secretário, é uma proposta que ele trouxe desde o início, Rafael, né? Aí no quarteirão da saúde a gente contempla a farmácia de alto custo. Então a gente vai trazer a farmácia trazer não, na verdade a gente vai implantar. Então o que tem em Franco da Rocha, que é no Juqueri, a farmácia de alto custo, a gente vai trazer também para o município de Mariporã. Aí os nossos munícipes deixam de fazer a busca em Franco da Rocha com a farmácia de alto custo. Então, com a construção do quarteirão, ele contempla lá a farmácia de alto custo. Isso já está sendo estudado. A previsão da inauguração do quarteirão, acho que eles sabem até melhor do que eu, né? Aproveitando a deixa da Lindsay, que eu não manjo, tá, pessoal? A insulina está nesse hall de medicamentos que a gente entregaria aqui ou não? Não está. Não. Essa específica que é contemplada, a gente fornece dentro do nosso município. Tem algumas, né? Mas eu acho que não entra alguns que contemplam os nossos que está no Libre. Tem? Quem que pega fora aqui, será? Você quer um microfone interessante? A gente pegava a insulina com vocês aqui. Só que tem uma diferença de agilidade da insulina, entendeu? Essa insulina, ela demora mais ou menos umas 2 horas para fazer efeito. E a Nova Rapid, ela em meia hora ela já está fazendo efeito. E isso, para a criança, na alimentação, já faz uma diferença muito grande, entendeu? Então, a sua criança faz uso de uma outra insulina. É a Nova Rapid, certo. E eu compro ela, tá? Eu dei entrada em Franco da Rocha para poder retirar. Vai ser muito bom se vier para cá, vai ser ótimo, né? Que é alto custo, entendeu? Isso. Aí esse medicamento contempla aqui, sim, no alto custo. É o que a Renata está me falando, que ela é farmacêutica. Existem algumas insulinas que são distribuídas pelo alto custo.
né? Quando a gente fala alto custo, não é que o medicamento ele é alto custo financeiro, ele é alto custo, ele é de questões para a vida, né? Ele é prejudicial, é uma coisa mais controlada pelo Estado. Eu não sei se os pais ou até vocês querem comentar sobre insulina. Há tipos de insulina, algumas que vão fazer o efeito mais rápido. Lembra que aqui, eu acho que até os vereadores, a gente é leigo nesse assunto prático, é legal ouvir de vocês, até para assim, será que é possível algum ajuste futuro em licitação? Lembre-se que nós estamos falando em programa, é muito para além do aparelho, né? E às vezes há uma janela de oportunidade aí também, entendeu? Às vezes, tá comprando insulina, essas que são legais, mas se também tiver essa e caber no orçamento, aquela questão toda, faz sentido termos à disposição. Até se os pais quiserem comentar sobre. Então, voltando ao assunto do Miguel, que me interessou muito, é o que ela falou, é vários assuntos num só. Não basta só o sensor, não basta você só ir lá aplicar, não é isso, é muito além disso. Se o pai ou a mãe, que quem cuida não tiver preparado, eu vou dar um exemplo, meu filho passou no endócrino aqui em novembro, e o certo seria a cada 3 meses fazer exames, para ver realmente dosagem de insulina, se a gente está fazendo certo, a alimentação, vai além. Nesse meio tempo, meu filho estava usando 12 unidades da Basal, que é uma insulina que toma uma vez por dia, e essa insulina vai agir 24 horas, soltando aos poucos. Precisa dessa insulina. Entra o caso do Miguel. O meu filho estava com 12 unidades o ano passado. Se eu não tivesse percebido que estava tendo alguma coisa, eu aumentei as unidades dele sozinha. Porque eu falei, como que eu vou esperar passar no endócrino vendo que está dando uma diferença? Então, é aquilo que, se o pai ou a mãe não estiver preparado, não vai adiantar. Ou você vai matar seu filho por excesso de insulina, ou você vai matar o seu filho a longo prazo de tanta que está dando alto. E não pode. O alto vai estar prejudicando as córneas, os rins, os membros. Então aí entra. Eu tive problema com o Freelibre uma única vez. Ele deu ló. Eu mesma entrei em contato com o laboratório fez o teste ali na hora, e depois de 3 dias outro sensor chegou na minha casa. E nesse tempo, eu sabia o que o meu filho comia, eu sabia que se meu filho comesse um pão, para quanto que vai a insulina dele, porque a gente aprendeu apanhando. Tem que passar no endócrino, eu acho que é o mais importante, que nem as minhas dúvidas foi através do endócrino. O meu filho estava tomando a insulina Rapid, e a endócrino falou para mim, mãe, mas por que você está comprando se o Estado fornece? Eu até coloquei no grupo. E aí a gente continuou dando essa insulina, e o diabetes dele ficou alta, 200, 200 e pouco. Falei, meu Deus, mas o que eu estou fazendo de errado? Foi aí que a gente teve que passar na endócrino esse ano. Eu levei a insulina para ela, ela falou, mãe, não é que essa insulina vá prejudicar o seu filho, ela não vai ajudar no tratamento do seu filho, porque eu vou te dar um exemplo. Aí ela viu os exames de sangue dele, realmente deu, não era para dar uns resultados que deu, e ela falou, olha, essa que dá no posto, que é a rápido, de ação rápido, a ação dela demora 2 horas, enquanto a Novo Rapid, ela acho que confundiu os nomes, ela age em 30 minutos. É por isso que está dando essa diferença no seu filho, e não pode, mãe. Então ela foi bem clara comigo. Hoje a gente compra as insulinas do meu filho, porque eu não quero que eu prejudique ele, que é quando passa do alvo, que a gente só consegue esse alvo olhando para o sensor. A gente não consegue ver através do dedo. Eu, pelo menos, me baseio no sensor. É o sensor que me ajudou, para te falar a verdade. Porque eu posso medir no sensor e no dedo, eu não sei se está subindo, se está descendo. E no sensor indica. Eu acho que todos os pais se baseiam no sensor. Outro exemplo, meu filho vai dormir, está com 98, só que a seta está assim. Eu não vou deixar meu filho dormir com 98, se a seta estiver assim, ele vai ter que comer. Que nem já aconteceu do meu filho ter 39. Mais um pouco ele entrava em coma. E o que me mostrou foi o sensor. Que eu corri e fui dar um doce para ele. Aí entra o assunto do Miguel. Realmente, foi um caso isolado. Se a gente não tiver preparado
para saber como lidar. E se acontece alguma coisa no mundo e meu filho fica 1 ano sem endócrino, ele vai morrer? Eu não vou estar lá para ajudar ele, né? Que nem eu consegui ajustar a dose de insulina dele sozinha. E quando eu passei na endócrina, ela falou, mãe, mantenha. Outro exemplo, que nem o meu filho estava ruim da garganta, ele teve que tomar um xarope com corticoide. O diabetes dele foi para 400. Falei, meu Deus, e agora? Até coloquei no grupo. No grupo me ajudou, olha, aumenta a insulina basal. Não passei no endócrino, e aí, vou continuar dando corticóide e ele vai entrar em coma porque está muito alto, eu não vou fazer nada? Então, eu acho que isso cabe aos pais. A gente tem que estar preparado. Que nem, já aconteceu de eu dar muita insulina no meu filho. E eu tomo doce e não sobe porque eu dei muita insulina nele. Mas hoje eu falo de coração. O que me ajudou foi o sensor, não foi outra coisa. Foi eu conseguir entender como é que o organismo dele funciona. Por exemplo, eu sei hoje, se o meu filho comer um pão francês, eu posso dar 9 unidades nele. Se eu der 8, não vai adiantar. Se eu der 10, não vai adiantar. Eu vou conseguir dar 8 unidades, 9 unidades de insulina nele. Mas foi por causa do sensor. Uma coisa que também acho que é um desafio para nós todos, assim, executivo, legislativo e principalmente sociedade, é ir calibrando isso, sabe? Essas experiências eu acho que vale muito a pena do que o município já fornece, que está na regra, que está na condição, inclusive, né? E há alguns insumos, não sei se usa lanceta, eu não sei se usa outras coisas, eventualmente, se está adequado, se pode melhorar. Eu acho que a gente é o cliente, né? O morador é o cliente, a cidade é o cliente, né? Ninguém é melhor que ele para falar o que é bom para ele, de forma geral. Então, acho que também esse canal de comunicação é importante para isso, ajustar as coisas. Eu só queria comentar, pessoal, rapidinho, quem sabe esse protocolo que eu tenho aqui, Fabiana e Renata, não seja atualizado, tá? Mas é o último que eu tenho quando o Dr. Flávio me mandou. Há um ponto, né, que ele fala assim, a lei municipal, tem toda a justificativa, o doutor é bem técnico, né? Fez toda uma justificativa do porquê que a gente está fazendo isso, né? E ele trouxe alguns dados, né? Em relação ao programa, ele fala que temos em torno de 1,13% de pacientes diabéticos do município. Encontra-se abaixo de 20 anos e que 0,52 encontra-se na faixa entre 5 e 14 anos. Eu falei da idade, Fabiana, Renata, porque eu acho que é uma coisa que está em construção. Né? Por exemplo, a Júlia está com 14, Jane, por exemplo. Né? Eu não sei a idade que o protocolo cravou ou crava, mas vamos numa consideração que é importante, então, uma política pública para o cidadão. Por exemplo, a Júlia, eu sei que ela está tocando muito bem a vida a partir do programa, a partir do tratamento, né, Jane? Tem o acompanhamento do Glaucião, a Jane. Eu sempre, no começo, chamava a Jane com a mãe ideal, né? Porque ela realmente estava redonda. Tinha um nutricionista que acompanhava, ainda que particular de Atibaia. Ela estava muito ligeira, estudou, como todas vocês, bastante sobre o assunto, né? E, assim, na minha consideração aqui, se a Júlia chegou a tal idade, o ano que vem não tem mais, aí é um problema que a gente vai trazer tudo aquilo que a gente conseguiu que a Júlia enfrentasse muito bem até então, não vai ter ano que vem. Então a gente precisava meio que, não é para a gente responder agora, nem decidir, mas pensar num protocolo que sempre deve ser recalibrado na consideração da idade. Houve um momento no debate da lei, junto com o Dr. Flávio, que a gente meio, vamos até ali, que é onde a gente pode aguentar, no ponto de vista orçamentário, coisas assim. Mas agora, na prática, exercitando, a gente consegue ver isso, eventuais erros até da lei. Acho que a lei não, porque a lei fica um pouco genérica, para deixar aberto para o protocolo, inclusive. E isso foi um combinado com o Dr. Flávio. Não vamos engessar a lei. Porque a gente pode errar, engessando a lei, teremos que mudar a lei. Então, não, deixa aberto e o protocolo decide com os técnicos o que é correto ou não fazer. Tá? Então, é um comentário que eu falo sobre, quem sabe, as recomendações, as reescritas do protocolo, a calibragem dele. Tá? É um comentário, a Fabiana vai falar, depois acho que a Jane quer falar. Então, eu estive em reunião com o Rafael, acho que faz uns 15 dias, até coloquei no grupo, porque eu o havia procurado sobre a contratação do endócrino. E ele me questionou, eu até o questionei sobre a idade, e ele me havia dito que foi colocado no protocolo 15 anos. Mas que ele iria procurar conversar com o Dr. Flávio o porquê desses 15 anos. E aí ele ficou de me dar uma posição, eu até o cobrei ontem, e ele falou que ainda não tinha essa resposta. Mas ele ficou de conversar o porquê chegaram nessa idade de 15 anos, de onde tiraram, como chegaram,
e ficou de me dar essa resposta. Então, eu também estou aguardando isso. Na verdade, até 14, 11 meses e 29 dias, né? Esse protocolo, ele foi feito, foi uma junta antes, né? Até de eu estar aqui nesse momento, que foi discutido e foi definido isso, né, essa idade. Essa idade já realmente está em discussão com o Dr. Flávio, acho que é uma questão que o Dr. Flávio já até te trouxe, né, Dori? Está tendo, sim, um estudo orçamentário para ver que idade a gente consegue avançar e quanto a gente precisaria de avançar essa idade. Né? Então, assim, hoje a gente tem o valor, né, que a gente consegue cobrir 20 usuários. A gente está com 20 fechado, né? A gente está até os 14 anos. Isso, uma coisa, assim, são 20 usuários. No sentido de colaboração, né, Fabiana? Muitas vezes, né, a política ela não é uma roda de conversa, né? Ela é um pouco distante, até entre nós, né, legislativo e executivo, ou mesmo os moradores, porque são muitos assuntos, né? Mas assim, ó, é um critério de informação, né? Uma coisa que a gente acompanha muito bem no orçamento do ano passado, que gravou desse ano. A gente separou R$200 mil no orçamento, que naquele momento falava, mais ou menos é isso, que precisa para a gente tocar o ano que a gente está vivendo agora. Fizemos o ano passado. Uma coisa que eu deixei para o Dr. Flávio, que é muito importante para nós, é assim, quanto custa? Devem ter novas pessoas querendo, deve ter uma recalibragem de idades, porque a pessoa chegou ao 14, mas ela quer continuar com o tratamento aos 15, né? Então, é legal nesse estudo que vocês estão tendo, assim, se possível, sei da corrida de vocês, de outras pautas lá e tudo, mas é importante para quê? Porque nós estamos, inclusive, na Câmara, nesse momento, na LDO, planejando o orçamento do ano que vem. Então, é um número muito importante para a gente seguir em frente. Esse número que vocês, futuramente, em breve, espero, possam nos trazer. Ele já está quase finalizado, não está ainda, porque a gente utiliza a base de dados dos nossos pacientes, né, que hoje é subnotificado, na verdade. Então, assim, o que a gente tem de diabetes tipo 1, foi a fala até do Dori no início, são esses realmente ou temos mais? Né? Então, a gente poderia contemplar muito mais pessoas aí, só que a gente para em 20. Né, a gente contempla 20. E tem bastante pessoas que procuram para serem inseridos ao programa. E a gente não consegue inserir porque a gente barra ali no que a gente tem não tem nos 14 anos, mas a gente tem também pessoas com menos idade querendo entrar no programa. A gente tem crianças querendo ser contempladas com o programa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente também está estudando para ver de que jeito. E essas pessoas, até que já conhecem o protocolo e a lei, elas sabem que, saindo elas serão contempladas. Então, é uma coisa a se analisar e a se estudar com muita cautela também. Né? Então, assim, tem pessoas aguardando a faixa etária acabar de uns para os menores de 4, 5 anos ser contemplados. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar, avaliar com calma, realmente, para a gente poder aí ver o que a gente pode fazer e contemplar aí o que realmente, porque a gente entende a necessidade de quem está querer manter, mas a gente tem também crianças aí de 4, 5 anos esperando para entrar na fila para ser contemplados. Que vocês são as vozes deles agora, né? Vocês foram a voz de quem está ali recolhido. Então, assim, a gente está tendo esse trabalho realmente de fazer a busca e saber quantas pessoas e quantas crianças ou adolescente, pré-adolescente, nós temos de diabetes tipo 1. Para a gente conseguir aí avançar esse estudo, que a gente acredita que mesmo na base de dados, hoje a gente dobraria a parte orçamentária, contemplar quem está aguardando. Foi. Quero parabenizar todos vocês, né? Eu tenho um filho que tem hoje 27 anos e demorou para a gente descobrir o diagnóstico dele. Ele tinha também diabetes tipo 1, sofreu um bom tempo, por várias vezes a gente teve que correr com ele e por carga do destino os médicos não descobriam que o problema dele era diabetes tipo 1
e ficou aí sofrendo vários anos, até que o primeiro médico que atendeu ele, o Dr. Noel, falecido já, ele acabou apontando, olha, seu filho tem problema com diabetes. Mas foram feitos vários exames e não conseguia chegar ao diagnóstico. Isso ele sofreu sobrepeso e vários problemas. Só a gente que está no problema sabe o quanto é difícil. Tanto passar a dificuldade de ver um filho sofrendo, quanto a dificuldade financeira, porque é um tratamento muito caro, né? Tanto com alimentação, tanto com a medicação, é um sofrimento muito grande. E naquele tempo, isso foi em 95, né? Então, o município, o estado não tinha essa atenção que hoje o vereador Dori conseguiu trazer aí para o caso que requer. Então, eu vejo o quanto é importante. Ele só conseguiu entrar numa boa saúde quando a gente conseguiu o diagnóstico e a medicação foi fornecida corretamente, mas até chegar nesse momento ele sofreu muito. E um fato importante, Dori, foi quando ele começou a fazer uma atividade física. O médico falou, olha, a atividade física atrelada à medicação vai ser muito importante. Eu não sei se na lei prevê, né? Eu não sei qual é o encaminhamento, mas eu acho que é muito importante. A atividade física ajuda muito, junto com a medicação e alimentação. Então eu sei o quanto é difícil e o quanto ele sofreu. Até mesmo chegar o momento dele não querer ir para a escola por conta de cair a glicemia, muito sono. A alimentação até hoje ele sofre, ele não almoça, ele não toma café da manhã, ele só faz uma refeição. Hoje ele toma metformina de 500 XR, mas está mais controlada por conta da atividade física. Mas por vezes a gente aplicar a insulina na barriga dele com aquela dificuldade. Então, eu dou os parabéns para a iniciativa de vocês, né? Para o Dori e todos vocês correndo atrás. E vamos ver se a gente consegue cada vez mais melhorar a vida dessas pessoas que têm esse problema, né? Então, conte comigo, viu? Vai ter uma reunião, acho que pós aqui, né, da comissão. Obviamente que tem um cafezinho ali depois, a Marina preparou para nós, caso vocês queiram ficar e bater um papinho de bastidores, né? Muitas coisas se resolvem numa reunião, pessoal, e muitas coisas se resolvem nos bastidores, numa roda de conversa, num papo do grupo, às vezes, melhores ideias, inclusive. Só para a gente voltar na questão orçamentária, Fabiana e Renata aqui representam o executivo, assim, por exemplo, né? A gente protocolou, inclusive, um projeto de lei terça-feira passada sobre orçamento municipal, orçamento impositivo. A gente quer mudar uma característica da Câmara. Os vereadores têm uma visão muito legal da cidade, sabe? O prefeito também tem, mas os vereadores também têm, sabe? No sentido geral, de muitos assuntos. A gente está mudando de 0,3% do orçamento da receita líquida corrente do orçamento para 1,2%. Obviamente está tramitando e iremos para votação. Basicamente eu, por conta dessa causa, eu devo... e metade eu tenho que mandar para a saúde. Então, basicamente janela de oportunidade que eu falo para ti, né? Basicamente eu quero pegar todo o dinheiro que eu tinha no passado, eu fiz duas coisas. Para emenda impositiva do orçamento desse ano, sobre esse assunto, e para... tem um assunto que eu vou tratar com o Rafael depois, sobre ultrassom, o primeiro ultrassom para mãe grávida. Demorava muito, vocês até tá lá para marcar, mas até ela fazer já passou a época do 3 meses. Não fazia ultrassom e poderia ter problema com os bebês, então eu separei um dinheiro. Rafael, quanto custa? Ela falou, Dori, são cerca de X mães por ano, custa tanto. Eu falei, então eu tenho tanto. Aí eu pus para esse programa de vocês e o restante para esse que a gente está falando agora. E nesse ano, se a Câmara aprovar essa mudança na lei orgânica do município, mudaremos também o orçamento. Basicamente, vou chegar com 150 mil. Estou falando um papo reto aqui, sabe? Só que eu preciso saber, junto a vocês, assim, exatamente qual que é a expectativa. Eu estou falando do ponto de vista Dori, Câmara, há outros vereadores que também acreditam, e há outro ponto de vista que são os deputados federais e estaduais também. Né? Vamos supor que você chega a um número, custa 300 mil reais. Então a gente tem a meta financeira para fazer acontecer financeiramente, pelo menos a parte financeira do assunto, a gente crava e resolve. E aí a parte que é bem legal, que é a execução, você executivo junto com os pais responsáveis, é isso. É ir conversando, alinhando os profissionais, nutricionista, psicóloga, endócrino, essa equipe, junto à coordenação, ok, essa é a equipe, e vamos em frente, entendeu? Lembre-se, pessoal, de novo, a gente é uma escola para o Brasil. E, cara, se a gente fazer direitinho, a gente realmente muda tudo depois, tá? Eu só queria ler rapidamente alguns pontos, que eu não vou ler tudo, óbvio.
do protocolo. A lei, Rubão, só para esclarecer, a gente deixa ela um pouquinho aberta para quê? Ninguém melhor que o próprio executivo, os operadores do executivo, para falar o que deve ser feito e como deve ser feito. Não nós aqui, né? Objetivo, tinha objetivo. O objetivo é curtinho. Então, o objetivo é o quê? Promover a monitorização contínua da glicose em pessoas com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, né? No âmbito do município de Mariporã, e a viabilidade da expansão de recursos para a rede municipal de saúde. Aí tem a justificativa, muito bem embasada pelos técnicos, Dr. Flávio e companhia. Fala aqui dos dados, dos assuntos. O protocolo, insumos necessários, público-alvo e critérios de inclusão e manutenção. Seleção dos usuários, critérios de inclusão. Critérios de exclusão. Porque, como a gente falou, se o pai, mãe ou responsável não fazer direitinho, não adianta, não vai resolver a vida da pessoa. Então não faz sentido, passe para quem quer fazer direitinho. E eu acho que se a pessoa entender na vibe, ela vai fazer direitinho. Treinada, educada para fazer direitinho, educar, né, como você falou. E critérios de continuidade, rotinas, duração do controle intersticial, da prescrição e dispensação, dos locais de entrega e as considerações finais. Eu nem sei se vocês já deram conta do executivo, esse documento é altamente importante para o Brasil, tá, pessoal? Essa inicial de vocês. Tenho certeza que, por exemplo, para mim, vereadores... Acho que a Jane falou, vocês vão falando, aí o pessoal me liga lá de longe, lá de Minas, como foi feito aí? Aí eu falo só um ponto de vista o quê? O vereador... só fazer a lei. Eu falei, não, só a lei você não resolve nada, amigão. A primeira coisa que eu fiz sobre esse assunto, pessoal, foi um requerimento para o executivo passado, para inicialmente descobrir quantas pessoas nós tínhamos no município nessa circunstância. Com evidências, a gente vai para a ação. Então, o que eu falo para... Tem um de Itanhaém também, que está em contato. O que eu falo para os vereadores? A lei é o ponto final, é a parte muito mais fácil. O legal é o que? O convencimento, a articulação política, o prefeito tem que falar, eu quero assumir isso e fazer. Então, por exemplo, de novo eu falo, o Aladim, ele é inovador nisso no Brasil. Ele é o primeiro prefeito de uma cidade igual a nossa a fazer isso e ter coragem para fazer isso. E o Aladim pode ensinar outros prefeitos, inclusive. No meu caso, nós, vereadores, podemos ensinar outros vereadores de outras cidades. Orçamento, fez orçamento, separou, começou politicamente, ok. Agora não, agora faz a lei e mata, porque uma hora nós não estaremos mais aqui, mas é uma lei e a lei segue, né? Então esse é um ponto, o protocolo eu acho que está bem legal. Acho que essa primeira roda de conversa é interessante. E eu falaria para vocês, antes de passar a palavra para a Leila e para a Ruth novamente, eu li o protocolo para vocês. Vocês já nos falaram aqui no ponto, o que temos e o que falta, né? Então, temos aparelhos para X pacientes na idade até 14 anos e até 15 anos, na verdade, que é o finalzinho, né? Então, essa é a regra. O que falta? Vocês já estão fazendo pensar quantas pessoas estão na fila e precisam ser assistidas como as que estão aqui. Outros exemplos, vocês falaram da insulina, o que temos e o que falta e pode melhorar. Se há algo que pode melhorar, nós podemos dialogar, inclusive, com o Rafael, acho que é de licitação, no convencimento, falar, quanto custa isso, né? Eu ia fazer uma pergunta para os pais, vocês que compram essas coisas à parte, quanto custa o mês de vocês em relação às coisas à parte que, porventura... Dá para ter uma ideia, assim, um chute, assim, mais ou menos? É possível falar no microfone, pessoal? Por que você compra? Justamente a dificuldade de ter que ir lá em São Paulo, que nem ele trabalha, ele é taxista, eu tenho que ficar em casa com meus filhos, então a gente acaba comprando. E tem a Novo Rapid, que a gente paga R$ 48,00, que também dura 20 dias. Qual você usa? A Novo Rapid. Eu não sei, é Novo Rapid o nome. Não, ela é azul. Ela é azul. Eu acho que é a Novo Novisina, Rapid. não é? O nome vem Novo Rapid. A Pidra. Não sei se é Pidra, não. Só sei que é Novo Rapid. Porque assim, Essa eu vou falar pela... Essa aqui. Essa daí mesmo. Essa daí? A gente paga R$ 48,00 nela e dura 20 dias. Porque entra aquilo que eu te falei. A que a gente estava pegando no posto,
que é de ação rápida, só que a de ação dura 2 horas, então não é uma ação rápida, porque quando ela vem fazer uma ação, é na hora que ele vai comer, então fica naquilo. Nunca vai ficar no alvo. Então, por isso que a gente teve que comprar. A gente deu entrada em Franco da Rocha, o médico aprovou tudo, só que aí teve que trocar. Ou seja, a gente tem que passar agora de novo no endócrino para ele trocar o nome da insulina que está na receita. As partes. Senão a gente não pega mais. Eles Entendeu? voltaram para as partes. Estava na glulizina, agora esse mês voltou para as Isso. partes. E a gente tem que correr atrás com o endócrino para ele trocar a receita, senão a gente não pega essa que é de ação rápido. Posso te falar? Eu peguei um laudo hoje com a pediatra no postinho. Meu postinho é o Capovinha. Ah, a pediatra mesmo deu? O pediatra mesmo preencheu na hora. Eu até trouxe aqui, se caso você tivesse curiosidade, você tivesse de ver o laudo, eu trouxe. Tanto da Lantus, que eu pego no Bom Retiro, é a Glargina, quanto as partes que eu pego em Franco da Rocha. Seria perfeito se viesse um alto custo para Mariporã, porque a gente nunca consegue pegar a mesma. Algumas de vocês conseguem pegar as duas no mesmo lugar? Não pega. Você compra também? Não pega Compra? no mesmo lugar. Santo Deus. Então eu acho que eu sou privilegiada. Quando eu fui em Franco da Rocha, é que a gente fala, vai lá no alto custo de Franco da Rocha. Só que quando você chega lá em Franco da Rocha, você pode colocar 2, 3 horas na fila. Já fiquei 4 de lá. tanta gente. Você esquece o Lá seu é dia muito para lento. poder resolver só isso. É muita gente. Vem gente de Perus. São 5 horas. É um dia. Renata, só para esclarecimento, precisa esperar, vamos supor, a questão do quarteirão da saúde para que se tenha essa farmácia de alto custo em Mariporã, com as dificuldades que nós estamos encontrando, que a gente sabe? Que a gente precisa de um local adequado para se montar. Então, o Estado ele exige isso. Então, a gente não tem um local, a gente dizer assim, olha, daqui um mês a gente consegue transformar ele numa farmácia de alto custo. Entendi. Então, assim, a gente desenhou dentro lá da... Desenhou, né? Parece que eu não sou arquiteta, mas a gente, dentro da planta, a gente adicionou a farmácia de alto custo já com o desenho do que ela tem que ser. Exigência do Estado. Do Estado. Porque o Estado, é como elas estão falando, tem medicações que você pega no AMI Burrol, em Bom Retiro, no Maria Zélia, que não tem aqui no estado do Franco da Rocha. Então, se a gente não ficar dentro da adequação, a gente não consegue implantar a farmácia de alto custo. Eu poderia encerrar assim na minha fala. Eu estou com uma pessoa para atender lá, a gente está aguardando. Eu só gostaria de agradecer, parabenizar o Dori, todos que estão envolvidos, o Rubens, né, e os vereadores que votaram. E dizer, eu tive uma crise forte de... Eu estou ali, gente, na diabetes, né? Estou ali. E eu fui atendida prontamente pelo Dr. Ricardo no hospital, e ele me alertou realmente, né? Que eu tenho que fazer o tratamento o quê? Nutricional, a questão emocional é seríssima, né? Emocional é sério. Então, emocional, nutricional e exercício, para não se tornar o exercício que é o mais complicado. Então, eu volto a falar para vocês. Dentro do que a Renata falou, dentro do programa, que tem a nutricionista, é importantíssimo. O endócrino parece que está sendo resolvido agora, né? Pelo menos, espero que resolva, que a pessoa fique, né? Tem todo esse problema. Que ela assume. E aí, quando a pessoa, às vezes, passa pelo endócrino, eles falam assim, olha, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer outro. Então, aí é que entra o papel da nutricionista e ver, de acordo com a família que vai ser trabalhada, realmente, o que você tem na sua casa. E o que realmente... Porque nós vamos ter que trabalhar, gente, com o que tem. Eu falo nós, porque a gente é inserida. No que tem, porque o tratamento para o diabético é muito caro. Se você entrar no mercado e ver lá a prateleira... às vezes é coisa até de propaganda, porque não serve para nada, ele tem açúcar também. Então, o que acontece? Tem que ser trabalhado com a família para ver realmente o que você tem na casa. Eu posso dizer, gente, uma experiência, porque eu trabalhei em CEL, e nós fizemos esse trabalho dentro das creches, dentro das escolas. Então, nós fizemos o levantamento, chamava as pessoas, junto com a nutricionista e psicólogo, né, porque a criança fica ansiosa de comer,
Ele quer comer tudo, gente. Como nós, eu estou falando criança, mas todos nós. Aquilo que não pode, a gente quer comer. E realmente orientando. O que você tem na sua casa? É mandioca, é farinha, é arroz? Então, você tem que ter essa orientação. Então, o papel do nutricional, psicológico e exercício é fundamental para não cair numa situação depois, gente, que é uma situação lastimável para a família. Eu penso assim, eu vejo que nem você falou que fica sem dormir. Eu também, quando eu tive a crise, eu tinha medo de dormir também. Porque eu tinha medo, olha, eu não sei como é que eu vou acordar. Já acordar com tontura, porque se ela estiver baixa, você cai, né? Então, tudo isso, eu acho que foi uma lição para a gente. Principalmente sobre a insulina. Nós tivemos uma aula de insulina aí que eu desconhecia, sinceramente, né? Então, eu só tenho que agradecer, me colocar à disposição e peço licença para sair, que eu tenho uma pessoa para atender, tá? Obrigada. Leila, nós agradecemos a presença, é uma honra estar com você nessa tarde aqui, tá bom? Obrigadão mesmo. E, pessoal, já para seguirmos, acho que o pessoal também tem agenda, e vocês também devem ter, e nós também seguiremos aqui. Bom, do que temos e o que falta, nós vamos sempre conversando, dialogando. Há coisas, né, como falado, né, a Jane falou, mas é bem claro, né? Às vezes, para faltar no trabalho, é melhor então comprar, é mais barato do que, dando exemplo, o Alberto também falou, quem sabe, sugestão apenas de como será, né, no tempo de fazer isso acontecer. Uma questão, pessoal, caso vocês queiram, eu vou pedir para vocês fazerem uma consideração final da impressão, mas eu ia falar assim, tudo tem uma agenda, aqui é um pedacinho de uma agenda para mim, sabe? É uma agenda, eu estive com a Marina e com a Renata e com o Dr. Flávio há, acho que 3 meses atrás, se eu não me engano, 2 meses, para uma prévia, né? E aí, que pé que tá isso? Como é que tá? Tá legal, não tá? Eu também estive num café com mães, que vocês promoveram também, um pouco, mas fui com a minha filha lá de bermuda chinesa só para observar como que é isso. Eu fiquei feliz com a impressão, me parecia que vocês estavam felizes, isso também nos traz felicidade, né? Como eu falei para vocês, às vezes, pessoal, os políticos, nada, os políticos são humanos e ficam muito felizes quando as coisas começam a dar certo em alguns assuntos, tá, pessoal? Tenho certeza disso. E eu falaria assim, de uma agenda, eu ia sugerir, conforme essas conversas que nós tivemos, pô, um prazer hoje, acho que para todos conhecerem, né? Não conhecia a Fabiana nessa parte, a Renata já sabia que estava, sabemos quem são os interlocutores da parte do prefeito, do executivo, do secretário, para darmos seguimento, né? Alguns desafios ficam, vocês vão contar para nós mais para frente quanto custa para a gente fortalecer ainda mais. Há um compromisso, assim, pelo menos assim, eu nem vou pôr os vereadores nessa roda, porque eles também têm compromissos com várias pautas da vida deles política. Eu posso, com certeza, garantir o meu compromisso, como eu falei para ti. Se mudar a lei, com certeza, eu vou falar para vocês, ó, pessoal, lá na LOA eu tenho direito a R$150 mil que eu vou colocar exatamente nesse assunto. Há uma questão que, emendas parlamentares no segundo semestre, deputados estaduais e federais loucos aí por voto que vão querer o quê? Apoio. Ah, que apoio? Então, ajude a cidade. Se você e não tem nenhum problema, a gente, ó, alguém quer mandar 400 mil, que guarde para outro ano, né? Dá para te fazer isso. Pois não, vereador Rubens. Só aproveitando o gancho, referente à farmácia de alto custo, a Fabiana falou que precisa adequar o local, é isso? Ou o que falta para a gente instalar essa farmácia de alto custo? Porque a gente esteve lá na farmácia do posto de saúde de Terra Preta, a gente viu que ela está bem avançada, ela tem bastante, eu não sei se é a instalação, o que falta para a gente ter. Porque eu consegui uma emenda e a gente pode ver se consegue aplicar. Você fala a farmácia da UBS Terra Preta. Isso. Lá já está até apertado, né? A Renata pode falar melhor do que eu, que é a farmacêutica de lá, que vive me falando que lá está insustentável até a gente manter a demanda ali, que é alta, né? A gente precisava adequar, não consigo te dar de imediato, são várias coisas que o Estado pede aí para a gente fazer uma adequação, mas a gente precisaria encontrar um local, e aí a gente tentar fazer aí algumas adaptações. O pessoal conhece como eles entram lá no alto custo, que fica aguardando, tem um guichê, aí a gente tem uma outra sala onde é refrigerada, a gente tem uma outra sala onde a gente guarda os medicamentos, que tem que ser muito bem controlado, vigiado, com câmera, com todas as questões de refrigeração e de segurança por conta dessa medicação. Esse local ele tem que ser de fácil acesso a toda a população aqui do município, então ele tem que ser uma coisa mais central, né? Então, quem vir de Terra Preta, quem vir lá do Pirucaia, quem vir lá de Cantareira, conseguir, com transporte só, talvez, eu acredito, acessar. Se a gente fizer muito distante, aí a gente prejudica também, que vai ficar
parecido com Franco, né? Vai ficar nessa distância. E a gente ainda tem aí uma questão que eu ainda fico na dúvida, se a gente não vai abrir também brecha, que a gente está estudando isso, se ele se torna regional também, porque aí a gente traz ele para o município, mas eu não sei se a gente também vai ter que, isso é um estudo ainda, né? Se a gente também não vai ter que servir a regional também. Eu ainda estou em dúvida com essa implementação. Mas não é difícil, não é uma coisa que precisa a gente fazer o quarteirão acontecer. A gente pode aí tendo algum local ou uma verba destinada, a gente pode dar andamento e tentar implantar isso até o quanto antes. Tá. E uma outra colocação que não tem nada a ver, que me deixou preocupada, é que seu filho faz uma refeição por dia. Isso me preocupou. Sim, sim. Isso me deixou bem preocupada a longo prazo, o organismo dele. Ele hoje tem 27 anos, né? E é muito difícil, ele fica se controlando, ele faz dessa forma. A gente fica realmente preocupado. Mexeu, e muito, muito. Ele teve problema na escola por conta disso, mas ele ficou bastante abalado. Seria interessante se você conseguisse passar para a gente, Fabiana, os requisitos, e se já existe um local, se tem algum local que dá para adaptar, e a gente verificaria junto com os deputados se eles mandam recurso para a gente fazer. A deputada Kátia Sassi mandou R$200 mil, e a gente poderia ver se conseguia destinar para essa farmácia, entendeu? Então a gente amenizaria o problema e encurtaria até o caminho para eles. Se você puder passar para a gente depois, ver os requisitos, você e a Renata, a gente tenta lutar junto nessa batalha aí. Vou fazer só uma colocação. Quando eu falei da gente atender a região, a gente acredita que a maioria vai continuar indo para Franco, que vai vir mais para uma, porque a região é Cajamar, Peru, Jaraguá, Jundiaí, Francisco Morato, Franco da Rocha, que é ali mesmo que atende o Juqueri. Eu acredito que muitos não vão deixar de ir em Franco para vir em Mariporã, né? Eu penso assim, eu acho que vai vir talvez o lado de Caatibaia, talvez, não sei se tem alto custo para lá, mas eu acho que a demora vai ser também, eu acredito que a gente vai contemplar mais o município de Mariporã mesmo. Então, acredito que esse tempo que vocês esperam, que é gigantesco, porque eu já fui lá e eu já fiquei 6 horas lá para retirar o medicamento de uma paciente até. Fiquei 6 horas com a minha caixinha de isopor aguardando ali na fila, porque a gente... eu estava como profissional, mas eu tenho que respeitar os usuários, né? Eu fiquei lá com a caixinha aguardando, eu fiquei 6 horas do meu plantão aguardando eles liberarem a medicação. É igual fazer BO na delegacia, né? Rapaz. É uma coisa... A gente pode ver também isso com o Estado, o que a gente consegue, dentro dessa demanda, o que a gente consegue articular como Estado. Se a gente consegue trazer para a nossa regional esse medicamento que só tem lá em São Paulo. Só tem no Maria Zélia, no Retiro. Fabiana e Renata, eu já ia comentar com elas aqui um pouquinho antes da gente começar. Eu tive uma experiência com um amigo meu que, infelizmente, né, ele veio a falecer, ele tinha câncer. O Osmar, que Deus o tenha. E uma vez eu lembro que fui com ele, ir lá buscar medicamento. Eu falei, mas ele era de idade, eu até achei isso, porque ele tinha câncer. Eu falei, de idade com câncer, né? Como buscar medicamento? E quando eu fui conhecer lá no Bom Retiro, eu não sabia. Eu pensei que era uma caixinha que estava embaixo do braço. Era, no caso dele, 3 caixas. Eu falei, mas como que você ia trazer isso? Se não tivesse carro, nós não traríamos, né? E foi legal para a minha experiência, assim, estando vereador, de entender a dificuldade que essas pessoas passam, não só no nosso campo de discussão aqui, sabe? Sobre esses medicamentos. E eu lembro que eu, no tempo, comentei com o Rafael, acho que ele era adjunto ainda, sobre o quê? Se havia... Eu sei que vocês têm um planejamento do quarteirão e outras coisas que tá no planejamento, se Deus quiser uma hora dar certo. Se havia, por exemplo, eu para retirar para alguém, vamos supor que eu fosse retirar para o Osmar, que não era o caso, eu tenho uma procuração dele. É possível, por exemplo, nós, município, termos, assim, uma procuração, supondo, tá, Fabiana, para Fabiano, supondo que você fosse motorista e você pudesse retirar para mim lá, ou não há essa oportunidade. Mas também não precisa responder, que essa é uma reflexão para ver se um melhor caminho para favorecer. Sim.
porque era legal consultar, quem sabe. Ou, pois não. Responder rapidinho, só para a gente não atrasar e nem alongar. A gente consegue, sim. Só que aí a gente precisaria ver datas, e essas datas teriam que ser tudo muito próximas, tudo junto. E as procurações teriam que ser feitas pelos titulares, que seriam os pais responsáveis. Ó, que A gente legal, tenta sim. depois ver de que jeito, de que forma que a gente consegue fazer. Acho que isso é Só vou fundamental. responder rápido para a gente não se alongar, não. porque tem bastante coisa. Perfeito. Ó, Né? E vocês têm pauta também. ó, acho que para construir o melhor caminho, pessoal, no maior respeito, vocês são incríveis para isso, executivo e sociedade. Então esse papo é muito legal. Acho que essa era a intenção desse papo, inclusive, sabe? Alinhar coisas que todo mundo se ajuda. E só para... Isso. Sim. Sim. Não, é bem legal. E, pessoal, eu vou só passar a palavra para vocês numa consideração final de cada um. Agradecer vocês por terem topado vir aqui, o executivo também, tá? E assim, ó, só para quando eu chamarei mais ou menos vocês de novo, assim, pelo ponto de vista legislativo, tá? Eu combinei com a Marina mais ou menos em agosto. Lembra que a gente está avaliando? Então a gente veio aqui fazer uma avaliação. Há coisas que a gente vai continuar conversando, com algumas soluções pontuais. Sabemos, como foi ligado para o RH, que o endócrino está a caminho, é uma etapa a ser cumprida. Quem sabe a Fabiana consegue cumprir essa etapa aí agora da insulina, dando exemplo, e a Renata. E assim a gente vai avançando. E seguimos no experimento. Tá bom? Como está gravado, depois eu vou fazer um recorte de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Não uma ata, porque a ata é muito chato, mas de pontos que a gente discutiu, conversou, para deixar público para vocês todos, para o executivo também. Ó, foi isso que aconteceu lá. Se estiver faltando algo, avise. Porque a gente vai olhar para isso de hoje lá em agosto. Em agosto eu espero que a gente... O que temos, o que falta. Como eu vou ficar feliz? Falar, falta mais nada, pessoal. Tá redondo e a gente já tem que avançar. Tá bom? Agora eu vou... Comecei pela direita, Rubão, mas agora eu vou pela esquerda para não falar. Eu sou um cara do centro, tá, pessoal? Acho que melhor... Vontade, pergunta. O Rê, por que a gente não consegue pegar os 2 sensores por mês? Então, isso é uma coisa até que eu iria pedir. Em relação do sensor, vocês viram que durante a pandemia e até depois não estava sendo cobrado de levar o sensor para pegar. Existia uma história que eu não tinha conhecimento e depois me falaram, e na verdade não é, de que o farmacêutico que teria que aplicar o sensor no paciente. O sensor ele é feito para os pais mesmo aplicarem. Ele é praticamente auto-aplicável. Na verdade, ele é auto-aplicável. Só que a criança não vai pôr, então o pai coloca. Essa questão de ser entregue os 2, a gente pode ver sim que eu acho que é muito desgastante mesmo. Ir 2 vezes ao mês para ir buscar. Tem gente que mora longe da UBS que é entregue. E em relação ao leitor, por favor, vocês levem toda vez, passem para os outros pais. Se o farmacêutico ou quem estiver lá for entregar não pedir, levem e falem, ó, a Renata pediu para descarregar, pode usar meu nome. A Renata pediu para descarregar, porque eu estou pedindo para eles me mandarem, porque a gente precisa ter os dados, precisa, exatamente, porque aí eu peço para eles me passarem, que a gente precisa ter informação, ter substância para ver o quanto está sendo efetivo ou não, para a gente ter base de fazer continuar o projeto ou não, de aumentar ou não, de ter essa base na mão, tá? Sempre lembrando que isso é importante também para o governo, para o prefeito, junto ao Tribunal de Contas, na justificativa, por que gastou esse dinheiro, como gastou e por que fez. E na boa, pessoal, é muito legal ver todas as crianças o antes e o depois. Sabe? Falar assim, pô, esse tratamento deu certo mesmo, foi do caramba e tá valendo a pena. E isso que faz a gente seguir em frente depois. Então é isso, sobre agosto. Eu tinha que lembrar uma última coisa, que era o compromisso dos pais, acho que a Renata falou um pouco disso, que é importante. Bom, eu esqueci, né? Então, siga em frente. Ruth, primeiro, obrigado por fortalecer, por estar conosco. A Ruth está começando, espero que você tenha, de novo, um grande caminho na política que represente muito bem. Tá bom? Ruth, está com a palavra. Quero aqui parabenizar vocês mais uma vez, vereador Dori e todos os demais vereadores. Quando a gente fala de diabetes, todo mundo na família sempre tem um, na verdade, gente? Mas quando se fala também que uma pessoa que passou a sua vida e vai ter lá sua diabetes numa idade um pouco mais avançada, você ainda consegue entender. Fala, nossa, mas quando se trata de criança... Eu trabalho com criança e adolescente há 24 anos. Então, várias crianças já passaram pela minha mão. Na escola não tem aquela alimentação. Você explicar para a criança que ela não pode comer é muito complicado. Então, eu só quero deixar bem claro que eu estou junto, tá? Para o que vocês puderem, quiserem, tá? Eu estou aqui, tá? Parabéns. Renata, alguma consideração?
Tranquilo? A Renata, você gosta de falar, Renata. Eu sinto que você gosta de falar bastante. Fala. Tô brincando, Renata. Eu entendo que cada um é mais introspectivo, o outro mais extrovertido às vezes, né? A Fabiana, você é Bezerra, Fabiana? Você não é parente do Dudu Bezerra, não, né? Não é, não? Rapaz, eu jurava que você era, mas desculpa, tá? Fabiana, primeiro, obrigado. Um prazer te conhecer, estar conversando sobre esse assunto contigo. Saber que você também está na equipe, que você fortalece. Fica à vontade para uma consideração, tá bom? É todo meu de estar aqui hoje nessa discussão, conhecendo um pouquinho a aflição de vocês, que eu entendo, é muito difícil. E a gente está aqui para somar e ajudar, e vamos tentar aí fortalecer o que está faltando, a gente tentar amarrar aí, a gente fazer uma construção boa que a gente consiga. Como eu falei, os estudos a gente está fazendo, a gente fica aí com essa devolução aí para a próxima reunião, para a gente ver essa questão da faixa etária e a questão orçamentária e as outras colocações que foram feitas aqui hoje para poder dar uma devolutiva também. Tá? Então, conte comigo, a Renata tem lá meu número, vocês fiquem à vontade para ela passar para vocês, tá bom? Pode deixar. Quem é administrativo do grupo? A Renata? Renata ela vai colocar, já estou sentindo isso. Mas fiquem à vontade lá. Mas ela me deu o recado que estava precisando de uma endócrina lá, que estava movimentando no grupo. Ela deu o recado. Ela não fala, mas ela deu o recado, viu? Pessoal, antes da Lindsay falar, eu só ia comentar, né, que como vocês... A gente falou isso no começo, doutor Flávio, né? Que os profissionais, além do médico, que realmente tinha que ser uma questão à parte, usariam a nutricionista do próprio município e a psicóloga do próprio município. Por isso que daria certo e ficaria possível ficar mais em conta o programa, né? Uma coisa também, quando vocês forem nos passar os dados finais sobre o estudo de vocês, acho que dá para ver quanto custa um. Porque quanto custa um, a gente descobre quanto custa todos. Depois, vir nascendo novas pessoas, né? Então, a gente conseguiria, se for possível. Lindsay, obrigado, tá, por estar conosco, fortalecer e fique à vontade. Eu só tenho a agradecer a todos. Muito obrigada mesmo. É um projeto, né? O do Libre. É um projeto. É um projeto. É uma luta. Só veio acrescentar a nossa vida. Monitoramento 24 horas por dia. Não tem nem muito o que dizer, né? As mães agradecem muito. Eu não sei o que é acordar de madrugada, já tem um bom tempo, porque o Libre ele me permite ver o gráfico quando eu acordo e eu sempre faço o ajuste para não acontecer novamente se acontece algum erro. E eu acho que a gente teria muito mais coisas para falar, mas o tempo não vai permitir, né? E agradeço todos mesmo de coração. Muito obrigada. Tá, acho que essa deixa que você deu é importante, né? A gente sempre pensa que está fazendo o correto, às vezes fica alguma coisa a desejar ainda. Eu vou considerar, pessoal, caso vocês possam, às vezes via e-mail, se quiser mandar para o WhatsApp, a consideração, as coisas que não deu para falar ainda nessa roda de conversa, por causa do tempo, às vezes, vale muito a pena. Lembre-se que, principalmente, nós, vereadores, estamos aprendendo com todos vocês, executivo e vocês que estão com o paz aí, tá? Tá, não, vale muito a pena, fiquem à vontade, tá? Acho que vale muito isso. E eu lembrei o que eu ia falar, antes de passar a palavra para a sua consideração final também, do que, quando começou lá, na época ainda do governo passado, que é do Ayacida, a primeira questão assim, toma o aparelho, e o sensor e a vida segue, e não teve acompanhamento. Né? Depois que, acho que até outro farmacêutico na época era responsável. Teve acompanhamento? Teve essa questão, tá? Então, não, legal. 21, então, que ficou meio solto um pouco, porque é importante para a continuidade. Tá? Fica à vontade para consideração. Quero agradecer a Deus primeiro por ter colocado vocês aí nas nossas vidas, né? Porque é muito importante, sabe? O que vocês estão fazendo não é bom para mim, não é bom para o filho, não é bom para os filhos deles, mas é bom para todos, porque é uma coisa, sabe, de coração que vocês estão fazendo, abençoada, sabe? E vocês vão colher bons frutos disso. Agradeço de coração a todos, né? E vamos tocar o barco aí. Conta com a gente aí. A gente que agradece. Agradecer mais uma vez a todos. A Rê, que tadinha da Rê, né? Muitas vezes eu chamo ela no privado, ela vai lá, me ajuda. Igual aquele negócio do leite lá. Como é que ele não foi para receber o leite e tal? E
assim, eu como mãe, ele como pai, a gente se sente acolhido. Principalmente por saber que não estamos passando por isso só. Porque quando o nosso filho é diagnosticado, parece que não existe mais ninguém. É só a gente, a nossa dor. E principalmente de não poder fazer nada para tirar isso da vida do filho da gente. Que nem eu briguei muito com Deus. Falei, dá para mim. Puxa, eu posso receber isso para mim. Mas tira do meu filho. E a primeira médica, que eu nunca vou me esquecer, que eu passei nela, ela falou, eu falei, doutora, seu filho tem o diabetes, é de família, não tem o que fazer, e nenhum milagre. E o meu filho olhou para mim, eu olhei para o meu filho, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí hoje, depois do Libre, foi que eu comecei a aceitar e a entender. Tanto é que os meus 3 filhos fazem exames, eles não têm nada, nem triglicérides, nem colesterol, porque infelizmente através do problema do meu filho, eu comecei a entender o que é alimentação. E lá em casa, apesar de eu estar acima do meu peso, a gente come correto, a gente come saudável. Tanto é que os exames dos meus filhos todos são ótimos, não tem nada de anormal, a não ser o diabetes do meu filho. E eu queria agradecer de coração por saber que tem pessoas na política, né, todos vocês que ainda são humanos, estão aí olhando por nós, que só está em casa, sem saber de nada, sem querer estar buscando realmente, porque a gente poderia participar mais, mas a gente também, tá bom assim, não é assim. A gente tem que ir atrás, a gente tem que participar, a gente tem que saber o que está acontecendo. E, e conta com a gente sempre, viu? Obrigada. Não, perfeito. Jenny, assim, só para consideração, para nós tudo é muito novo também. A intenção, tanto do executivo como do legislativo, é a melhor possível nesse assunto, de realmente fazer acontecer. Eu, mais uma vez, registro, agradeço ao prefeito Aladim por ter acreditado. Ele é o primeiro prefeito do Brasil a fazer isso. É uma coisa bem diferente. E assim, a política, pessoal, isso é bem importante. O desafio para nós que estamos eleitos é trazer o povo para cá para discutir os assuntos desse jeito. Isso aqui é democracia. Não é para concordar e discordar. É para a gente sobreviver ao debate. Quem tem razão? Não, a razão está entre nós. Não é um que tem razão, não é o Dori. Está entre nós. Eu já aprendi mais um pouco hoje, nessa tarde, inclusive. Né? E tudo é muito diferente para cada assunto que chega para nós. E para nós chega todos os assuntos. Imagina que ia ter que aprender rapidamente todos os assuntos. Mas enfim, e já aproveito assim publicamente, acho que eu nunca falei isso para ti, mas já falei pessoalmente, mas publicamente deixar registrado, agradecer por você ter acreditado como mãe na luta pela sua filha, né? Independente da amizade, vocês estão sendo incríveis para a Júlia é um símbolo mesmo. Eu basicamente na minha história da política municipal, todo morador que tinha uma luta e veio aqui na Câmara, eu batizei com o nome dessa pessoa, seja o assunto que fosse, para sempre lembrar o quê? Há pessoas na sociedade que lutam para as coisas mudarem. E nós, políticos, precisamos dessas pessoas. Os militantes, os que lutam, os que acreditam que pode ser diferente. Senão a gente vai ficar fazendo a mesma coisa sempre. Gastando dinheiro, muitas vezes. A gente gastando mal o dinheiro, às vezes. Infelizmente. Por falta de conhecimento, por só uma boa intenção, mas sem as evidências, essas coisas todas. E, Jane, agradeço publicamente, tá, por tudo que você fez aí, a princípio, por Mariporã, pelas mães, pela conexão. Mas, como eu falei para vocês, eu sou um cara muito espirituoso, acredito muito, eu tenho fé que vai ser Brasil e a gente vai chegar lá em Brasília um dia, tá bom? E não está longe, não. Bom, eu só tenho que te agradecer, porque eu não sei se vocês sabem, mas antes de eu chegar ao Dori, eu já tinha mandado mensagem para 5 vereadores, porque como a gente mora numa cidade pequena, todo mundo é amigo de todo mundo. Desses 5 vereadores, 3 me viraram as costas, 1 me respondeu meio grosso, e o Dori foi o único que resolveu abraçar a causa. Na ocasião, o prefeito Ayacida também, né, um amigo de longa data, meu vizinho de anos, também abraçou a causa. Para mim, uma honra ter o nome Júlia Albano, a minha filha, poder beneficiar a todas as outras crianças, porque é o que ela falou, se a gente pudesse pegar para a gente pegaria. Mas eu costumo dizer que qualquer tecnologia em diabetes não é luxo. Há aqueles que falam que é luxo, não é luxo. Qualquer equipamento que venha auxiliar, trazer tranquilidade, controle e segurança, ajuda não só o paciente, como a nós familiares. Só quem tem, sabe. E com o Libre, nossa, você vive uma vida tranquila. A minha filha vai para a escola, ela nem lembra que eu existo.
ela faz tudo graças ao Libre. Então, esse equipamento veio para ajudar, com certeza. Agradeço ao Dori, agradeço ao Aladim, sempre que posso, falo isso para ele, aos vereadores que votaram a favor. E, claro, não terminou por aí, porque o que a gente puder fazer, falei para o Dori que eu estou junto com ele nessa causa, para ir para âmbito nacional, com certeza. Eu agradeço de coração, já falei isso para você e falo aqui de novo. Então, para mim, é uma honra ter sido ajudada por você e por todos. Antes de passar para a Roberta, que não passava cola para mim lá na 7ª série, né? Tô brincando, é uma piadinha, pessoal, que eu falei, eu conheço você. Ela falou, você não é Roberta? Sou. Você não lembra de mim? Eu falei, não, estudamos juntos em algum momento no NID. 7ª série, fiquei 1 ano lá, Dori. Se queria colar de mim, eu fui embora. Brincadeira, pessoal. Mas, Roberta, obrigado, bom te rever, saber que você está bem também. Obrigado por estar junto. Cada uma de vocês é totalmente fundamental para isso. O coletivo, junto com o executivo, é que vai fazer a coisa dar certo. Nós aqui só somos meros apoiadores da causa. Tá bom? Obrigado por estar junto. Fique à vontade. Não, eu só tenho a agradecer também, gente, porque assim como todas as mães, a gente sabe a importância do Libre para as crianças, né? Quando eu descobri, realmente, eu fiquei perdida, como todo mundo. Eu lembro que eu fui no posto de saúde com a receita da insulina, até meio aérea, porque eu ainda não sabia nem o que fazer com aquela insulina, né? Bem perdida mesmo. E aí eu lembro que a Juscelene pegou e falou assim, nossa, seu filho só tem 12 anos? Eu falei, é. Ela falou, então, eu consigo incluir ele num programa. Ela falou, tem uma vaga ainda, você quer? Então, isso para mim foi uma luz, né? Hoje, ele pode falar, ele vive muito bem com esse Libre, ele também fica o dia todo na escola, ele se vira sozinho. Então, assim, é muito importante para a gente isso. A única dificuldade mesmo que eu tenho e todas as mães estão tendo é mais com a insulina agora. Mas o Libre, para mim, foi uma luz mesmo, gente. Então, eu agradeço de coração a Jane por ter lutado, né, por isso para a gente, a todos vocês. E espero que isso continue por muitos anos, gente. Se Deus quiser. Cauã? Caio, não quer falar, Caio? Fala aí, Caio. A gente precisa de um jovem falando entre nós, pô. Sua mãe falou para mim, não passa cola, não. Matemática, chance 0. Irmão. Você finaliza, Rubão. Então, Rubão, o Rubão, né, é muito legal ver os vereadores, principalmente os primeiros mandatos, assim, o Rubão, o Ruth e outros, que tentam participar em todas as causas. Né? O Rubão tem várias lutas, né? Não, a Ruth também está chegando aqui, tem todo um grande experimento. E é legal, né, o vereador de primeiro mandato, assim, de quanto assunto é e quanto se aprende a cada rodada de conversa, né? Rubão, obrigado mais uma vez por fortalecer sempre, você, a Ruth, a Leila que esteve conosco. Força sempre na luta e você tem a consideração final. Vai ter uma reunião daqui a pouco, eles vão Não, a gente tem um cafezinho, pessoal, depois fica à vontade para tomar um cafezinho. Culpa da Marina. Diz que tem, vamos ver. Pessoal, parabenizar a Jane, né, que começou essa luta, né, porque para mim lá atrás foi difícil. Nós não tínhamos nem perspectiva e nós passamos o que vocês passam hoje, só que sem essa luz, né, sem essa voz, né, aqui na Câmara, por exemplo, sim, eu imagino o quanto é difícil. Para a gente ser atendido até no hospital particular é difícil. Imagina, sabe, aqui no município, naquela época não tínhamos o recurso que nós temos hoje, não tínhamos o acesso, era muito mais difícil. Então, eu sei o quanto nós passamos as dificuldades e parabenizo você, né, principalmente por ter engajado, começado essa luta, e ao Dori por ter dado ouvido a você, porque hoje eu estou aqui como político e passei o problema que você passou lá atrás. E a gente precisa de mais pessoas assim que ouça os problemas de cada um. A gente hoje vai lá onde é prestado o serviço, na ponta da linha, e acaba sendo até que meio contundente nas cobranças, porque a gente sabe o quanto cada um de nós sofremos para ter o serviço atendido. O nosso papel aqui hoje é ser uma mola, né? Uma mola precursora
ela recebe o impacto de cima e de baixo para que o serviço seja feito com qualidade. Porque cada um de nós aqui, até mesmo quem está hoje no serviço público, sente também a carência da boa prestação de serviço, né? Todos nós sabemos o quanto faz falta um serviço de qualidade. Então esse é o nosso papel, é cobrar, lutar junto para que ele aconteça de fato. E eu estou gostando de estar aqui hoje para poder fazer o que o Dori fez, né? Nesse caso específico, que é do Libre. E tem muitos outros assuntos para a gente lutar. Tem problema do câncer, tem problema da AIDS, que ela ainda existe, né? Só que hoje está mais controlada. Então, pessoas assim, Dori, que acreditam que podem mudar a vida de muitas pessoas, que fazem falta na política. Você vai embora, não quer mais ser vereador, mas vai deixar um espaço, uma lacuna muito grande, porque qualidade no serviço de vereador é o que falta. Falta mais políticos engajados e não se manter na cadeira. A cadeira é transitória. A gente precisa de pessoas com vontade e coragem de lutar para receber não, ser xingado, ser cobrado, mas correr atrás, buscar oportunidade para que o serviço aconteça. Então, eu, quando estava na campanha, o pessoal falava, não, tinha que renovar todos. Eu falava, não, lá eu acho que tem que continuar, que é para ensinar os novos. E eu me baseei muito, né, na maneira do Dori trabalhar, na maneira dele agir, dele lutar. Entendeu? Então a gente vê que precisa de bons políticos para ensinar outros políticos que virão. E transparência, moralidade, ética, respeito a cada um de nós na rua é super importante. Então, esse é o nosso papel, Dori. Eu quero te parabenizar. Tá? Eu aprendi, tento aprender mais com você e eu estou aqui para ensinar, procurar fazer uma boa escola, né? Chegar, aprender e repassar, porque a gente não pode morrer e levar o conhecimento com a gente. Tá? Parabéns a todos vocês. Agradeço muito, Rubens, as palavras, de forma geral, e já finalizando, lógico, tudo precisa mudar no mundo, pessoal, melhorar. A política nem se fala. E eu, ainda que eu seja um vereador, eu sou altamente crítico à Câmara de Vereadores. Não de Mariporã. São 5.550 cidades no Brasil. O vereador, todos, sem exceção, vão ter que reaprender o trabalho. É muito fácil chegar para o prefeito, ficar cobrando e tirar foto. Não pode, a gente tem que ajudar o prefeito. E a gente ajuda discutindo, entendendo o assunto. Em vários sentidos, inclusive. Convencendo sobre certa política pública, entendeu? E eu paro porque, ideologicamente, eu acho que... Para mim, tinha que ser por lei. Só 2 mandatos para vereador. Tem outras pessoas boas, com capacidade de vir aqui e fazer novos assuntos acontecerem. Em outras causas, e eu não devo ficar para sempre. Eu acho... É uma coisa individual minha. Uma opinião pessoal minha, por isso que eu encerro por aqui, mas tenho uma super vontade, moro em Mariporã, nasci aqui, de falar com as pessoas que queiram ser um dia e vamos aprender, e vai ser um prazer isso. Eu terminei lá o curso que eu fiz no Tribunal de Contas, que foi muito legal, com pessoas incríveis do Brasil, e o meu TCC foi uma política pública de Mariporã, a criação da Escola do Parlamento. Construímos, ontem teve um curso aqui, quinta-feira vai ter 140 pessoas estudando política, aqui no caso, improbidade administrativa, aqui na nossa casa. Eu tive que ir lá no Ibirapuera estudar. Eu quero que as pessoas estudem aqui. Nossos filhos estudem aqui, quem se interessar por política. Esse projeto especial, o Ricardo, que é o presidente, foi o cabeça, eu fui junto com ele e fomos construindo. Foi tema lá do meu TCC, de conclusão de curso. Eu tirei nota 9, não pedi cola para ninguém, e a vida seguiu, aqui eu estou. Mas eu agradeço a todos, pessoal, é mó barato fazer isso, sabe? Se eu não tivesse feito da Escola do Parlamento, eu faria sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui hoje, conversando um pouquinho mais. Tá bom? Obrigadão de coração, uma honra e vamos que vamos. Claudião, obrigado.